Se ele pedir desculpa e tudo mais, ela foi. A pesquisa Quest simulou diferentes cenários de segundo turno para as eleições presidenciais em 2026. E o presidente Lula sairia vitorioso em todos eles. Seja bem-vindo ao canal Também Quero Notícias. Essa matéria que você vai ver agora trata-se dos principais candidatos do Brasil à presidência de 2026. Em todos os cenários você vai se surpreender com quem está ganhando. Assista esse vídeo e no final coloque o seu comentário para que a gente entenda para onde está indo a nossa política e como a gente pode colaborar com isso. Não esquece de seguir a gente, ativar o sino e deixar o seu comentário. Qual que é a sua visão sobre esse assunto? A margem de erro é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos. O cenário mais acirrado seria uma disputa entre Lula e o cantor Gustavo Lima. O presidente tem 41% contra 35% do artista que aparece pela primeira vez na pesquisa. Lembrando que Gustavo Lima foi um grande apoiador do governo Bolsonaro, causando assim um grande mal-estar entre os dois, já que ele pode ser um possível candidato ao Palácio do Planalto. Outro nome que ainda não havia aparecido em amostras anteriores é do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que pontuou 34% contra 44% do atual presidente. Para se lançar em 26, caso ele não consiga reverter a inelegibilidade dentro do TSE. Primeiro, eu acredito que ele vai conseguir reverter a inelegibilidade dentro do TSE, porque até o final do ano que vem, muitas peças do tabuleiro político vão se mexer. Não só no Brasil, como fora do Brasil também. No entanto, se a gente for fazer esse exercício de cogitação, eu não me vejo sendo indicado pelo meu pai, nem nada disso. Eu acho que ele vai esperar, essa água passar embaixo da ponte para tomar a decisão, caso seja necessário. E eu acho que essa pergunta vai persistir até esse dia. Você acha que Flávio Bolsonaro teria força política para competir em uma eleição com diversos concorrentes que já estão há anos na política? No embate com Tarcísio de Freitas, Lula também aparece na frente, com queda na diferença entre eles na relação à pesquisa de dezembro. O petista tinha 52% e caiu para 43%, enquanto o governador de São Paulo subiu de 26% para 34%. O governador atual do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi eleito governador do estado, se apoiando muito à imagem do então Jair Bolsonaro, no qual estava sempre no palanque o apoiando e pedindo votos. Mas percebeu-se que, ao longo da campanha, Tarcísio se distanciou um pouco da imagem de Bolsonaro para evitar as polêmicas que então o ex-presidente causava com suas falas. O então governador também é um forte nome da direita no Brasil. O que Tarcísio de Freitas deve ficar atento é com a sua reputação, para que não aconteça com ele o mesmo que aconteceu com João Dória Júnior, que foi prefeito da cidade de São Paulo, se tornou governador do estado e então aspirou ao cargo de presidência do Brasil. Ele se deslocou da imagem do então presidente Jair Bolsonaro e no final da história, todo mundo já sabe, João Dória teve a sua carreira política liquidada. A diferença também caiu na simulação de um segundo turno contra Pablo Marçal. De dezembro para cá, Marçal saltou de 27% para 34% e Lula caiu de 52% para 44%. Lembrando ainda que Pablo Marçal esteve envolvido em diversas polêmicas durante a corrida para a prefeitura de São Paulo. Marçal, após ter perdido por poucos votos, exigiu uma desculpa pública de diversas celebridades, inclusive do presidente Jair Messias Bolsonaro. O que você achou quando aconteceu tudo isso? Foi motivo de risada ou foi coisa séria? Para responder. Eu vou responder todos e vou vencer todos, com tranquilidade. O problema é, ninguém conseguiria chegar onde eu cheguei. E para mim é o seguinte, a maior vitória de todas, 1.700.000 pessoas fazendo M e falando, garoto, continua. Eu me sinto um garoto na política, apesar de quase, vou fazer 40 anos agora, daqui uns dias aí, né? Daqui uns dias não, né? Quando eu for presidente, eu acho que eu vou conseguir ser o presidente mais novo da história, por poucos meses aí, em relação àquele que tomou o impeachment aí. Mas eu duvido que eles tenham humildade para reconhecer a merda que eles fizeram. Isso não é questão de ética. Eu não tenho que sabarar minha equipe, sabe que eu não tenho problema com ética. Isso é questão de honra, é diferente de ética. Ele falou, você não sobe no meu palanque. Eu vou ganhar qualquer eleição sem subir palanque nenhum. Não fiz isso. Mais alguma pergunta? Perfeitamente, por mim, o senhor já tinha falado de presidente sem contato com o propósito, então eu poderia apoiar ele. Eu achei um pouco esquisito considerando como o senhor lidou com ele durante a campanha, falando que ia prender ele, foi preso. Se ele perder a eleição, ele vai preso mesmo. Mas por que o senhor apoia o líder? Se ele pedir desculpa e tudo mais, é uma coisa.
mas por que o senhor considerou apoiar alguém que o senhor acha que deveria estar A consideração, ela acontece, ela está condicionada a Malafaia, Bolsonaro, Eduardo, Tarcísio e ele. Não está condicionada a outra coisa. Primeira fase é essa, que eu duvido. Segunda, assinar um documento integrando ao plano de governo para transformar as crianças. Que é o compromisso que eu fiz com o Theo e com Deus, de cuidar dos mais pobres e das crianças. Estou recebendo convite para ser secretário não sei aonde, para salvar um monte de eleição aí. A gente conseguiu levar a Cristina em Curitiba, pro segundo turno. Consegui levar pro segundo turno, para quem não sabe, estava em terceiro lugar, eu consegui colocar ele em primeiro. O Fred em Goiânia. Amanhã eu tô fazendo uma viagem. Não pergunte para onde, que eu quero paz. Paz não, paz. Paz é outra. Que foi abandonado lá no Rio de Janeiro e não tinha candidato suficiente para fazer o segundo turno, apesar da votação expressiva ali com o Ramad. Eu, Pablo Marçal, vou lutar contra todo mundo que precisar de ajuda contra comunistas. Sobre São Paulo, a resposta definitiva é retratação do sim, assinatura do plano em relação às escolas, que eu acho que é isso que vai mudar a cidade. Eu aqui assumo o compromisso com o Sabará, independente de cargo público ou não, nós vamos tirar o povo da rua, através da arte, se vai acredito. Nós vamos tirar o povo da rua, nós vamos ajudar as favelas. Eu fiz uma lista de promessas para certas pessoas e falei para elas, sendo eleito ou não, eu vou cumprir isso aqui. Quem também teve melhora nos números foi Ronaldo Caiado. O governador de Goiás subiu de 20% para 26% e o presidente caiu de 52% para 43%. Em um cenário de disputa contra Romeu Zema, Lula tem 45% contra 28% do governador de Minas Gerais. Zema não aparecia no levantamento anterior. 4.500 pessoas foram entrevistadas presencialmente entre os dias 21 e 23 de janeiro. Lembrando ainda que um dos jogadores mais badalados do mundo e o maior do Brasil na atualidade, Neymar, já declarou apoio em uma outra ocasião ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Foi melhor que o Vota e confia. 22 é Bolsonaro. Vota e confia. 22 é Bolsonaro. O atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ainda fez uma declaração polêmica recentemente, afirmando em entrevista que venceria novamente o seu principal oponente, Jair Messias Bolsonaro. Haverá um direito de defesa que nunca houve para mim, para ele vai haver. E se a justiça entender que ele pode concorrer às eleições, ele pode concorrer. E se for comigo, vai perder outra vez. Se for comigo, vai perder outra vez. Porque eu estou te dizendo uma coisa dele, não há possibilidade de a mentira ganhar uma eleição. Ou ainda ficaremos na mão da esquerda.